Você quer começar a investir na bolsa de valores, mas não sabe por onde? Você é aquela pessoa que já investe na renda fixa, já começou a conseguir guardar dinheiro, mas tem o pé atrás de entrar na bolsa? Bom, eu resolvi gravar esse vídeo justamente para você. Eu selecionei 3 fundos imobiliários para iniciantes que é de fácil entendimento e você pode começar comprando alguma dessas cotas desse fundo. Mas lembre-se, esse não é um vídeo de recomendação de investimentos, é apenas para que você tenha uma ideia de como você pode começar a investir na bolsa de valores. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa o seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, não é segredo para ninguém, eu gosto muito dessa classe de ativos, os fundos imobiliários. Inclusive, esse ano de 2021, eu dobrei a minha posição em fundos imobiliários. Não era uma posição grande que eu tinha, continua não sendo uma posição grande. Eu tenho muito mais investido em ações, mas como eu percebi que os fundos imobiliários eles se comportaram muito bem durante a crise, eles continuaram pagando ali os aluguéis, os dividendos, né, os rendimentos ao cotista, isso me provou que os fundos imobiliários é uma classe de ativos extremamente resiliente e que, na pior das hipóteses, ele vai continuar me pagando os aluguéis ali mensais. Então, quando eu vi isso, eu resolvi aí aportar cada vez mais em fundos imobiliários. Eu acabei dobrando minha posição esse ano e 2022 provavelmente eu vou continuar fazendo essa mesma estratégia para me gerar mais dividendos e mais rendimentos na minha carteira. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para você que quer investir, para você que quer começar na bolsa de valores e não sabe como, não sabe por onde. Bom, eu resolvi trazer 3 fundos imobiliários para você que é iniciante, para você que quer começar a ter uma carteira que te gere renda passiva. Porque eu descobri uma coisa, pessoal, eu descobri que é a renda passiva que vai te levar até a liberdade financeira, tá? Se você não tem renda passiva, se você não tem alguma forma de o dinheiro trabalhar para você enquanto você dorme, você nunca vai chegar na liberdade financeira. E os fundos imobiliários é uma classe de ativos extremamente indicada para esse tipo de objetivo. Então eu vou começar aqui falando de um fundo que eu gosto muito, não é em segredo para ninguém, tá? É um fundo de papel, é um fundo de recebíveis, são fundos que compram recebíveis de empreendimentos, de incorporadoras e recebem os juros e repassam boa parte desses juros aí para o cotista. Vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês no site Funds Explorer o detalhamento de todos esses 3 fundos. Vamos lá então. Então, pessoal, aqui já no site Funds Explorer, é um site muito bom, site que eu recomendo aí na hora que você for analisar um FII para você investir, tá? E aqui o nosso fundo, o nosso Irídio, né? O fundo Irídio Recebíveis Imobiliários. Como eu disse, é um fundo de papel. Eu já fiz vários vídeos sobre Irídio aqui no canal. Gosto muito desse fundo, é um fundo que se mostrou muito resiliente. Para falar a verdade, dentro da classe de fundos imobiliários, a classe que eu mais gosto são fundos de papéis, tá? Então é por isso que eu invisto no Irídio. O Irídio tem uma liquidez diária de 46.820 negociações, então ele é bastante negociado durante o mês. O seu rendimento, o último mês, foi de R$1,05, um dividend yield aí de 0,92, quase 1% ao mês, livre de imposto de renda, um yield muito bom, tá, pessoal? Temos um patrimônio líquido de 2,7 bi, o tamanho do fundo é de 2,7 bilhões, é um fundo grande. O valor patrimonial da cota é de R$ 96,97. A rentabilidade do mês caiu um pouquinho aí, 89, né? 0,89 negativo. E o nosso PVP de 1,2. Isso aqui, pessoal, é um indicador extremamente importante para você que quer analisar os fundos imobiliários. O que o PVP ele fala para nós? Ele fala o quanto a gente está pagando acima do valor patrimonial. Então, olha só, se nós pegarmos aqui o valor patrimonial da cota seria de R$ 96, mas se a gente for comprar hoje, isso aqui seria a cotação de sexta-feira, de ontem, R$ 108,41. Então a gente percebe que a gente está pagando um pouco acima do valor. Mas, mesmo pagando 108, o nosso dividend yield, olha lá, é de quase 1% ao mês. Então, fundo bom, fundo que te paga muito dividendo, ele vai estar um pouco mais caro, sim. É normal você pagar um ágio. Eu até acho que esse ágio aqui do Irídio tá um ágio um pouco
barato, né? Podemos dizer assim, porque como eu disse, é um fundo muito bom, que paga quase 1% ao mês, então é normal você pagar um pouco mais caro do que ele vale, tá? Aqui na descrição do fundo, ele diz: os fundos de papel com perfil do Iridium investem em forma predominantemente em títulos de dívida imobiliária e outros valores imobiliários. Dentre os títulos permitidos, os mais comuns são certificados de recebíveis imobiliários CRIs. Aquilo que eu falei no início do vídeo. É um fundo de recebível, ele investe bastante em CRIs, então é uma rentabilidade praticamente garantida que o fundo vai receber mensalmente. E olha só o que interessante, pessoal, a cotação do Iridium, ela caiu nos últimos meses. Aqui ela estava por volta de R$ 114, até mais ou menos ali o mês 10 de 2021, até mais ou menos um mês, 2 meses atrás, e agora ela despencou aqui, ó. Ela veio caindo e agora ela está mantendo a faixa aqui de R$ 108, R$ 107. Bruno, por que que isso aconteceu? Boa parte dessa queda, pessoal, é pelo fato da nossa taxa Selic estar subindo. Existe um risco de mercado, né? Existe um risco em que, se você investe em renda variável e você sabe que aquela cota, aquele preço da cota pode variar, por que então eu correr esse risco se hoje eu posso ter uma renda fixa, que no caso é a Selic, a quase 8%? No caso, a nossa Selic hoje está 7,75%. Então lembra, para que eu vou correr o risco se eu posso ter garantia de 7,75% ao ano? Porém, o que a maioria das pessoas não atentam é que isso aqui, se diminui, eu pago mais barato por uma cota que vai continuar me dando yields bons, yields resilientes, né? A gente vê que nesse preço de R$ 108, o Iridium está pagando yield de quase 1% ao mês. Então veja, eu prefiro ganhar 7,75 na Selic, ou eu prefiro comprar uma coisa aqui a R$ 108, que eu sei que vai me dar 11, 12% ao ano praticamente. Eu prefiro isso daqui, que eu posso aumentar todos os meses com os recebimentos que eu tenho de aluguéis e fazer mais ações e fazer mais cotas de fundos imobiliários trabalharem para mim mês a mês. Então eu prefiro investir em fundos imobiliários. A não ser que a Selic tivesse muito ali, 15, 20%, aí realmente seria mais vantajoso para mim investir na renda fixa. Enquanto isso não acontece, eu vou comprando cotas de fundos imobiliários. Olha que legal aqui, pessoal. Taxa de performance do fundo não existe, tá? Ou seja, o que ele performar acima do benchmark dele, você não vai pagar nada. E uma taxa de gestão apenas de 0,83% ao ano, que vai ser cobrada de você, do que você tem investido. Então, é uma taxa muito barata. Isso daqui, um mês paga essa taxa, o mês de rendimento já paga essa sua taxa. Então, eu acho muito viável você investir em fundos imobiliários. E aqui, o que interessa para nós, né, pessoal? Dividendos, os proventos, os retornos que nós temos aí em dividendos do Iridium. Então, olha lá, a gente percebe que existe uma certa oscilação no valor dos dividendos que a gente recebe. Porém, se você perceber, é uma oscilação crescente, ó. Ela faz topos e fundos crescentes. Engraçado, né? E agora a gente está fazendo uma descida, né? A gente está recebendo ali em torno de 80 centavos, 90 centavos por mês. Provavelmente isso daqui a um tempo vai voltar a crescer de novo, vai voltar a pagar mais. Então, é nisso que você tem que focar. Se a gente prestar atenção aqui e a gente pegar o período lá da crise mesmo, que foi início de 2020, né? Até mais ou menos junho, julho, foi mais ou menos por aqui, ó. Foi mais ou menos nesse período aqui, ó. Olha lá, caiu os rendimentos, foi um período que caiu, mas ele continuou pagando ali em torno de 70, 80 centavos o rendimento mínimo, né? Então, veja, extremamente resiliente, extremamente previsível, um fundo que te dá retorno e, melhor de tudo, livre de imposto de renda. Aqui a gente vê, em relação ao valor da cota atual, quanto ele rendeu, né? 0,97 no último mês, nos 3 meses 3%, nos 6 meses 6%, e 12 meses, ó, rendeu até mais que 12%, rendeu aí 13,5% ao ano, no último ano, nos últimos 12 meses, né? Então veja, se você quer optar por uma Selic a 7,75, ok, mas tem fundo imobiliário te pagando aí mais de 13% ao ano em rendimentos de dividendos. Então esse é o primeiro fundo, o fundo Iridium, fundo que eu gosto muito. Vamos agora para o segundo fundo imobiliário. Galera, para dizer que eu não fico sempre nos mesmos fundos imobiliários, então aqui eu trouxe o fundo HGLG11, é um fundo de logísticas, tá? Ele é um fundo aí que opera na parte de logística, opera na parte industrial, então é um fundo também super diversificado, é um fundo que eu também gosto desse setor. Eu não tenho cotas do HGLG, eu tenho cotas de outros fundos de logística, mas eu resolvi trazer aqui um fundo diferente do que eu falo aí geralmente
para vocês. Liquidez diária de mais de 32 mil negócios no dia. Olha só, galera, o último retorno, R$1,10. Dividend yield de 0,66% ao mês. Patrimônio líquido grande aí de 3,2 bi. Valor patrimonial de 147,86 centavos por cota. Rentabilidade no mês de 1,88. Então veja, enquanto os recebíveis caíram, os de logística aumentaram, os de logística valorizaram. E o nosso PVP aqui de 1,09 acima do valor patrimonial. Então se a gente comparar, mesma coisa que a gente fez com o Iridium, o valor da cota era para 60,47 e ela está em 161,30. Você está pagando um ágio aí em cima desse fundo, mas é um fundo extremamente resiliente também. Então olha lá, os fundos como o HGLG11 têm como objetivo de comprar e construir imóveis para alugar e gerar uma renda mensal. É um tipo de fundo que busca uma renda constante com potencial de valorização e reajuste de aluguéis. Então qual é a lógica do fundo? Ele pega, compra ou constrói imóveis que servem como logística para lojas, para indústria, para distribuir ali os produtos de quem é inquilino do fundo. Então essa é a logística do fundo HGLG11. As cotações aí do HGLG11 a gente pode ver que também caiu, né? Tava lá em 1,68, 1,67 e aí nos últimos 2 meses despencou aí para 1,61, tá? Então a gente percebe que nos últimos meses também caiu um pouco a cota do fundo, mas ainda permanece ali com uma rentabilidade levemente positiva nesse último mês aqui, querendo retornar as rentabilidades positivas. Olha só o que a gente viu lá no Iridium, aqui já não tem, nem tem taxa de performance e também não tem taxa de gestão. Então veja, você tem apenas uma taxa de administração de 0,6 ao ano sobre o valor do mercado de negociação em bolsa do fundo. Então veja, você não paga taxa de performance nem de gestão. É um fundo extremamente resiliente, inserido num setor muito bom, que você não tem aí taxa de performance e de gestão. E aqui o que interessa para nós, né, pessoal? Os rendimentos do fundo, os proventos, os dividendos do HGLG11. Olha só isso aqui, parece brincadeira, né? Extremamente previsível, os rendimentos ali em torno de 0,70, 0,80. Teve alguns meses que passou ali de R$1. Teve um mês aqui extraordinário que ele pagou mais de 3,50. Outros 2 meses aqui, um pagando acima de 2,50 e o outro pagando acima de R$2, 2,10, 2,20, alguma coisa do tipo. Mas olha só a previsibilidade desse fundo no pagamento dos proventos. É isso aqui que a gente quer para nossa carteira, é isso aqui que a gente quer para que a gente consiga atingir a nossa liberdade financeira, renda passiva, como eu falei lá no início do vídeo. Você tem que investir em coisas que te gerem renda passiva de uma forma extremamente segura. E aqui a gente está vendo, desde dezembro de 2010, já fazem mais de 10 anos que esse fundo paga aluguéis aos cotistas de forma extremamente resiliente, tá? Se a gente pegar também ali a parte da crise, quase não teve variação, ó. Ali abril de 2020, mais ou menos final ali de 2019, início de 2020, ó, foi esse período. Então, por que eu não investiria num fundo desse que me paga dividendos ali todos os meses de forma recorrente e segura? Não tem porquê, né, pessoal? Então tá aí a análise do HGLG, um outro fundo que é extremamente seguro, que qualquer pessoa pode investir, fácil análise e retornos garantidos mês a mês. Vamos agora para o nosso último fundo, galera. E o nosso último fundo também é um fundo que eu não invisto, mas é um fundo muito falado no mercado, é um fundo muito bom. BCFF11. Bruno, por que você não investe nesse fundo? Para mim não faz sentido eu investir em fundos de fundos, eu acho muita diversificação. Mas para você que está começando, eu acho que faz muito sentido você investir nesse tipo de fundo. Por quê? Porque às vezes você não tem tanto dinheiro e com apenas, olha só isso daqui, pessoal, e com apenas R$67, você vai ver em quantos fundos você vai investir. É um fundo de fundo, então é um fundo que investe em outros fundos. Imagina, se um fundo tem várias coisas, imagine um fundo de fundo. Então, isso aqui é extremamente diversificado para você que não tem tanto dinheiro no início, porque você depois vai ter muito dinheiro. No início é interessante você começar com esse tipo de ativo, porque você está extremamente diversificado, com muito pouco dinheiro, para não ser aí redundante, né? Então, olha só, a liquidez diária de 48 mil negociações, rendimento de 0,50 ao mês, o yield de 0,69, patrimônio líquido de 2 bilhões, valor patrimonial de R$80 por cota e a rentabilidade ao mês. Olha isso, galera. 3% de rentabilidade ao mês. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Esse fundo tá com PVP de 0,85. Quer dizer o quê, Bruno? Quer dizer que eu estou pagando apenas 85% do que seria o valor da cota, comparando ao seu valor patrimonial. Dá uma olhada nisso daqui. O valor patrimonial por cota é de R$80. Se você for hoje no mercado financeiro, você paga R$67,96. É promoção, pessoal.
pessoal, fundos imobiliários, alguns estão em promoção, se atendem a isso. Bruno, por que você não tem então? Como eu já falei, não faz sentido. Mas, para você que está começando, eu acho de extrema prudência e inteligência começar com esse tipo de ativo. Tá barato, tá diversificado e qualquer um pode investir. Como eu falei então, pessoal, olha só, o próprio fundo ele fala aqui, os fundos de fundos como o BCFF11 possuem o perfil de ser bem diversificado, investido em FOFs. O portfólio do fundo vai se dividir em uma variedade de fundos distintos. Então, ele investe em outros fundos. Bem simples, bem prático, bem de fácil entendimento. Aqui nós temos a variação da cota, percebe que todos os fundos, né, que nós analisamos, a cota caiu nos últimos meses, ela vem caindo. Isso é ótimo, porque a gente consegue comprar cotas mais baratos. A gente consegue se aproveitar da baixa do mercado. Aqui, esse fundo tem uma taxa de gestão de 1,1% ao ano sobre o patrimônio líquido e uma taxa de administração bem baixinha ali, tá? 0,15 ao ano. Bruno, por que tem uma taxa de gestão um pouco mais alta esse fundo? Porque ele é um fundo que investe em outros fundos, então os gestores precisam ter uma análise precisa dos fundos em qual eles vão investir. Então, esse trabalho dos gestores, você acaba pagando aqui nessa taxa de gestão, que eu acho super válido. Você não vai ter trabalho nenhum de ficar analisando fundo, você simplesmente vai pegar o seu dinheiro e colocar nesse fundo e ponto, porque são os gestores que vão analisar em quais fundos eles vão investir. E aqui, o nosso rendimento, né, os dividendos de BCFF11. A gente percebe que lá em 2010 para 2011, 2013, ele teve uma alta nos dividendos. Depois caiu e se estabilizou aqui nessa faixa de preço em torno de 60 centavos por cota. Mas veja, em nenhum momento esse ativo deixou de te pagar rendimentos. Em nenhum mês você ficou sem receita se você investiu nesse fundo imobiliário. Então, percebe o quanto é seguro se investir em fundo imobiliário. E nesse vídeo eu dei exemplo de 3 fundos, 3 bons fundos imobiliários para iniciante de fácil entendimento, de fácil compreensão, que qualquer um pode investir, qualquer um pode começar uma carteira na renda variável se você tem receio. Perceba que esses fundos, por mais que a cota oscilou, por mais que a cota esteja caindo nos últimos meses, que eu falei no início do vídeo, é por causa da Selic, esses fundos pagam aluguéis, pagam rendimentos todos os meses. E é isso que vai te levar para a tua liberdade financeira. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram como é fácil aí? Nós demoramos nem 20 minutos para fazer uma análise rápida de 3 fundos imobiliários altamente indicados aí para quem começar a investir na bolsa. Existem inúmeros outros fundos imobiliários. Se você quiser pesquisar mais, entra lá no Funds Explorer, pesquisa, vê quais são os outros fundos de papéis que existem, outros fundos de logística, enfim. Você já viu ali que é extremamente seguro investir, é extremamente inteligente da parte de você começar a investir em bolsa, começar a investir por fundos imobiliários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha agregado valor à tua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação e quero te agradecer por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.